Olá pessoal, sou Ramiro do @portaldoperegrino.br. Eu vou fazer um vídeo, mas eu vou fazer em partes também, porque a gente tem limitação aqui no Instagram de minutos, né? Mas eu vou juntar tudo, depois eu vou jogar no meu canal do YouTube, que é Portal do Peregrino BR. Aqui no Instagram é portaldoperegrino.br, no YouTube é Portal do Peregrino BR. Então eu vou começar a contar com vocês o que aconteceu antes do transplante. Já estou em casa, né, como vocês podem ver, e eu vou explicar a cronologia das coisas, vamos colocar assim. Primeiro, eu comecei a ter diversos sonhos, que eu estava indo para hospitais, estava encaminhando para as cirurgias. Então, como na outra cirurgia que eu tive que botar um catéter para fazer a diálise peritoneal. Eu vou deixar também no vídeo a imagem do equipamento de diálise peritoneal. Então toda noite eu tinha que me conectar à noite, por volta de 8h30 começava a limpeza, lavagem de mãos, lavagem dos materiais. Isso demorava mais ou menos uns 30, 40 minutos. Né? Eu tinha a ajuda da Simone, minha esposa, e ficava mais rápido. Então enquanto isso eu botava ali no YouTube, escutava alguns vídeos e ali era uma coisa rotineira, sem problema nenhum. E de manhã eu acordava cedo, me desconectava e ia para o trabalho. Então, o que aconteceu? Eu começava a sonhar que eu estava em um hospital, falava com as pessoas, estava uma mistura de sonho com projeção astral. Por que projeção astral? Porque eu tinha a consciência, bota aí uns 90% da consciência, e eu conversava com as pessoas e elas me respondiam. E muitas delas falaram: Ramiro, eu já te conheço, você não lembra de mim? Meu nome é X. Aí eu falei: cara, eu conheço essa pessoa, mas não sei da onde. Provavelmente eu conhecia ela do astral, mas não aqui no plano físico, isso acontece. O sonho, gente, é quando você começa a misturar as coisas oníricas. Surge coisas absurdas assim e você fala: não, isso daí não realmente é uma viagem, é um sonho. Mas a projeção astral você tem graus de lucidez. Eu tenho um vídeo sobre projeção astral aqui. Então, eu começava a sonhar também com mudanças. Eu sei que vai ter mudanças na minha vida quando eu começo a sonhar que eu estou pegando trem, que eu estou dentro de um carro, quando eu estou no metrô, quando eu estou em um ônibus, e aí eu fico olhando ali que eu tenho que sair. Eu falei assim: olha, vai ter alguma mudança. Mas o sonho que mais me chamou a atenção foi um sonho anterior. No sonho anterior não, no desenrolar anterior ao transplante. Eu estava na frente de um túnel, perto de um túnel, tinham 2 cachorros. O cachorro, no meu sonho, eu interpreto como amigos leais. Eu estava com um saco plástico, aquele saco grosso, mas transparente, com carnes ali, carnes bonitas. E eu não como carne, né? Mas depois eu entendi, eu vou falar no final deste vídeo. E aí tinha uma mulher conversando comigo. Na entrada desse túnel tinha a polícia militar, aqui do Rio de Janeiro, com a viatura, e eu teria que passar por eles. Só que eu já sabia que eu tinha todas as credenciais para passar. Eu não sei como, mas eu já sabia. Quando eu acordei, eu falei até com a Simone. Eu falei: Simone, eu tive esse sonho, provavelmente eu estou passando por um julgamento no astral, se eu teria mérito a alguma coisa. O fato curioso foi que até a Simone, ela que levantou essa hipótese, né? Essa hipótese não, essa curiosidade. O outro lado do túnel eu já sabia o que tinha, que é um hospital. E desse hospital, na vida real, aqui na vida física, foi da onde surgiu o meu órgão, né? O rim da pessoa. Eu fiz um transplante, a pessoa faleceu, e a gente não tem muitos dados da pessoa que doou o órgão. Eles não dão muito, por questão de segurança também, né? Tanto para a gente como para a família que fez a doação de órgãos. Então, gente, primeiro, como é importante a doação de órgãos. Como é importante. Porque essa pessoa, eu sou eternamente grato para ela, né? Porque minha vida está mudando 100%. Eu estou na fase inicial. Eles já me colocaram num grupo de transplantados, o pessoal é muito animado, eu já conversei com eles falam tudo, eles te dão as respostas que você precisa nessa fase inicial, que é muito remédio, corticoide, imunossupressor,
antibiótico, meu corpo está recebendo um monte de medicamento. Mas não é nada demais, é tomar na hora ali, botar o alarme e bola para frente. Eu fiz o roteiro porque às vezes eu esqueço muitas coisas, mas o que aconteceu? Eu, desde a infância, eu tenho um karma com vizinhos. Não é que eu sou uma pessoa, vamos colocar assim, que reclama. Eu sou bem tranquilo em relação a isso. Quando extrapola muitas coisas, a gente tem que falar com as pessoas responsáveis. E o que aconteceu? A vizinha de cima, ela tinha se mudado, era uma pessoa que se comportava normal, deixava cair alguma coisa ou outra, mas é o normal, nada demais. Só que se mudou uma pessoa que ela toda noite derrubava coisas pesadas, ela arrastava móveis de madrugada, ela de manhã botava o sapato alto, ficava aquele tac-tac-tac bem cedo, ela varria a casa meia-noite, 11h30, ela lavava a janela dela, jogava água suja na minha casa. E eu falei pro síndico, ó, dá um toque nela. E o síndico, ele demora muito a fazer as ações dele. Então minha esposa virou e falou assim, olha, eu vou fazer um recado para ela. Eu já sabia que não daria certo, mas não é porque eu sou pessimista, é porque eu já sei como as coisas funcionam. Ela não estava sozinha. Quando eu digo sozinha, espiritualmente, ela estava mal acompanhada, eu já sabia disso. E os pais dela, que alugaram a casa para ela, vinham aqui de vez em quando e eles eram pessoas que não aceitavam muito que se alguém virasse para ela e falasse, olha, sua filha, eram pais super protetores, principalmente a mãe. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está defendendo, porque se você amar o filho é uma coisa, mas fortalecer os maus hábitos, foi o que eu falei para a mãe, os filhos têm vícios e os filhos têm virtudes. O nosso papel é corrigir os vícios dos filhos. Então, a mãe dela veio conversar comigo. Isso aí a gente está falando de 2 anos, tá, pessoal? E foi assim até o final. E o que aconteceu? A mãe veio falar comigo, só que quando ela veio, ela estava jogando energia muito negativa em cima de mim. Eu percebia isso. E ela fazia movimentos com as mãos para jogar alguma coisa em cima de mim. Eu, como eu já falei para vocês, eu participei de 10 anos de uma irmandade. Lá a gente aprende muita coisa. Foi um grande período na minha vida. Eu tenho contato com essas pessoas até hoje. São grandes amigos, são grandes irmãos. Então a mãe começou a jogar uma energia em cima de mim e falou, olha, eu ainda não falei com meu marido, me ameaçando. Só que eu falei, pô, coitado do cara, né? Vai sobrar pro cara também. O cara, ela em vez de conversar, entender que estava jogando objetos pesados, acordando, atrapalhando, incomodando o sono da pessoa, e isso a filha sendo médica, o pai da menina sendo médico e ela enfermeira. Eles já eram aposentados, mas a menina... Falo menina porque eu já estou com 50, ela tinha 27. Com respeito, não é querendo diminuir a pessoa. Então, ela não aceitava. Ah, mas você não pode ficar se ligando nisso, não sei o quê. Eu falei, senhora, não é se ligar nisso. A gente tem que se colocar no lugar dos outros. O seu chão é o meu teto. Então a gente chegou a gastar muito dinheiro aqui para botar um teto acústico, que nada resolveu, porque batida muito pesada não resolve. Resolve a voz, mas a voz não incomodava tanto. Era batidas assim, 1h, 3h da manhã, e você acordar com aquele baque é muito ruim, né? Então, a gente conversou, eu falei, senhora, é só ela fazer isso, que a gente não vai reclamar, só isso. Então, o que aconteceu? Foi passando 2 anos, passou esse tempo todo e a pessoa ela não se emendava muito. Então, da primeira vez que ela jogou água suja na minha casa, porque nos condomínios, pessoal, a gente não lava a janela, porque a água suja não é igual a água da chuva. A chuva no máximo é chuva ácida, mas não é que aqui no meu bairro caia chuva ácida. Então ela lavava a janela e caía tudo no meu chão que é de taco. Se eu não tivesse visto, enfim, ele estufa e estraga. Eu tentava falar com o síndico, só que o síndico ele não resolvia muito.
Então, esse aqui é o primeiro parte do vídeo. Então, pessoal, o que acontecia? A gente começou a falar com o síndico, você tem que falar. Por quê? Pra gente já estava chegando a um ponto de ter um processo. Só que para um processo a gente precisa ter notificações, porque a gente já tinha filmado essa barulheira que ela fazia, porque incomodava muito. Então você me imagina eu fazendo diálise com aquela máquina ali, fazendo algum barulho. Quando eu conseguia dormir, eu era acordado com umas batidas. Mas o meu trabalho era não jogar nenhuma energia negativa nela. Isso aí recebendo orientações do meu anjo da guarda. Não joga, às vezes é difícil, mas é o melhor caminho e eu sigo o que ele está falando ali, me intuindo. Então, uma vez ele me acordou e quando eu olho do lado da cama, eu já estava dormindo e eu acordei. Quando eu olho, a mãe dela está lá tentando pegar meu pescoço. E na hora cresceu uma raiva em mim. Então eu virei e falei assim, cara, como essa pessoa está fazendo isso? Ela está fazendo uma coisa totalmente errada e ainda está com raiva de mim. Por quê? Porque eu estava reclamando, estava botando lá embaixo. E toda vez que eu encontrava com ela, ela era muito sarcástica comigo. Eu respondi ela com bastante educação e falei, nunca lhe tratei mal. E ela, mesmo assim, eu encontrava com ela raramente a mãe. A menina eu encontrava poucas vezes, mas sempre já tinha conversado com ela pessoalmente, sempre com muita educação, e esse é o caminho, pessoal. Nunca afrontar, nunca gritar, sempre manter uma postura de ahimsa, sem violência, né? Como Mahatma Gandhi nos ensinou. Então, o que aconteceu? A mãe, eu acordei e na hora eu falei assim, eu vou jogar para ela também. Só que o meu anjo já imediatamente ele virou, não faça isso. Diga anula. Então ele me jogou um bloco de ideias e falou anula, diga anula. Eu falei anula, tá bom. Ainda com aquela, eu respirei, parei, né, para entrar no estado de vibração mais amoroso e falei anula, anula isso. Então a própria pessoa, uma hora, independente, ela vai ter que enfrentar esses próprios demônios que ela estava fazendo. Então, eu estou falando isso daqui porque são várias coisas que aconteceram. Então, eu em nenhum momento eu jogava alguma energia nela. E é muito forte isso. Quando a gente joga uma energia negativa numa pessoa, dependendo da pessoa, essa pessoa ela pode sofrer até um acidente. Eu já vi isso acontecer. Você pode, inclusive, causar o falecimento de uma pessoa, dependendo do acidente que ocorra. Então, isso é muito sério, gente. Por isso que a gente tem que fazer as práticas, exercício, práticas de respiração, yoga. Vá na sua religião mesmo, lá a gente escuta palavras, é um ambiente que, se você gosta, independente da religião, independente do templo, é bom a gente ter essa nossa parte espiritual. É muito importante, porque nessas horas de problemas grandes, isso que conforta a gente também. Procure também fazer terapias, né, com psicólogo, se precisar tomar remédio, psiquiatra, tome também, até você conseguir andar por conta própria. Só não use drogas. Eu, particularmente, acho que a gente pode produzir a própria química do nosso corpo depois de um tempo, depois de tratado, depois de ter passado pelos médicos, depois de ter passado psicólogo, psiquiatra. A gente passa no plano físico também pelos médicos. E tem os médicos do plano astral, que também são muito úteis. Eu vou contar uma experiência hoje que eu tive. Eu já tive várias experiências com médicos no astral que me ajudaram muito. E hoje eu tive uma outra. Eu vou deixar para falar para vocês mais no final. Então, pessoal, eu também... O que eu estava também nesse momento? Num embate com forças negativas aqui do prédio, porque de um tempo para cá, o prédio parece que estava em desordem total. Eu participo das reuniões de condomínio e eu sempre dou sugestão, nunca imponho. Só que por algum motivo, o síndico, a administração, eles falam que vão fazer e não fazem. Isso eu já falei com o síndico, exatamente assim. Ele talvez não tenha gostado, mas eu falei com educação. O importante é isso, usar a tonalidade correta, usar a forma de falar corretamente.
Eu falei, olha, você não cumpre o que a gente combina. O que está acontecendo? Só que ser síndico também, gente, não é moleza não. Então eu mandei imprimir, eu entrei na campanha do terço, como eu falei para vocês em alguns vídeos. Eu fui criado na Igreja Católica e eu rezo o terço, eu faço as orações, isso me traz um conforto. E sempre quando tem uma grande questão também, eu faço a reza do terço. Então eu mandei confeccionar na gráfica, ó, 400 cartõezinhos do Anjo da Guarda. Isso aqui é porque tinha uma quantidade mínima para fazer. E tem a oraçãozinha, a oração aqui, ó, do Anjo da Guarda. Eu coloquei, pessoal, dentro da caixinha de correio de cada morador. De cada morador. Não dizem pra gente rezar pelo mundo? Então eu falei assim, agora eu vou dar uma ajuda. E fui aprovado fazer isso. Eu tinha legalidade para fazer. É importante a gente ter legalidade para fazer as coisas. Eu coloquei e comecei a orar e meu anjo apareceu para mim no plano mental. Para mim, quando aparece, gente, olha, o que eu posso falar para vocês que eles são seres lindíssimos. São seres que eu nunca vi uma beleza tão grande como a deles. Quando eu fiz uma cirurgia espiritual no Tupiara, eu vou contar um dia essa experiência. Eu vi uma mentora, só que ela não tinha evolução angelical. Isso eu concordo com os teosofistas, que os anjos eles seguem uma evolução paralela aos homens. Quando eu vejo, eu olho, é uma coisa como se estivesse vendo uma coisa que você nunca viu. É muito lindo, pessoal. Eu não conseguiria descrever com palavras, não conseguiria. E eles são seres de pureza enorme, enorme. E se eles falam que vão fazer uma coisa, não adianta. Não adianta que eles vão fazer. Então ele já apareceu comigo com uma roupa como aquelas batas grandes, né? E com um peitoral do exército romano, aquele de proteção. E com o cinto dele dourado, que ele aparece. Aqueles olhos dele brilhantes, aquilo ali, ele me deu um recado. Só naquilo ele falou assim, olha, você vai entrar em um conflito. Então, ó, oração, muita paciência e continuo orando. Por quê? Muitas vezes eu tive projeção astral e tinham muitos espíritos aqui nos corredores. Parecia que o prédio, até os cachorros, todos os cachorros ficavam mais agitados. Um cachorro chegou a atacar uma idosa e a dona do cachorro falou assim, mas ele não tem dente. Então essa pessoa, ela deixa o cachorro dominar ela. E muita gente, isso os especialistas falam, pessoal, muita gente humaniza o cachorro. Eu adoro animal, eu adoro. E os cachorros, vocês podem ver um vídeo que eu estou gravando na rua, o cachorro, eu gravando vídeo, o cachorro vem para perto de mim, lambe meu pescoço e eu gravando, saiu no vídeo. Então assim, eu estou falando isso porque eu gosto mesmo de cachorro, mas a gente tem que saber, o cachorro ele tem uma evolução diferente da gente. Quando eles saírem da alma grupo, que os cachorros têm alma grupo, nós temos a alma individual, eles vão para o reino humano. Se o cachorro, a gente tem que tratar bem eles sempre, todos os animais. Mas se a gente deixa o cachorro dominar, ser o líder ali da casa, isso causa muito problema. Você vê diversos acidentes hoje. Então a questão não é de gostar ou não gostar, é fazer o certo. Humanizar os cachorros não é a melhor forma de se tratar um animal. Você acaba fazendo mal a ele. Existem regras tanto para a gente como para os animais também. Isso vai ajudar ele na próxima evolução dele. Ele já vai sair. Você imagina como são essas coisas. Eu acredito, né? A gente vem do reino mineral, né? Depois animal, humano, e a gente pode evoluir. Inclusive, a gente, pela teosofia, a gente pode escolher uma evolução angelical. Então, eu fiz essas orações e é pesado, pessoal. Muitas coisas, muitos espíritos sofredores vêm, muitos espíritos querendo mudar a sua cabeça, fazer uma hipnose negativa. Por isso que muitas vezes a gente acorda desanimado. Claro que tem questões hormonais, mas a gente tem que observar tudo. Deixa no livrinho, ó, sonhei com isso hoje. Isso eu tenho, os livrinhos aqui.
eu anoto o simbolismo que aparece para mim, isso me ajuda porque eu vou meditando sobre isso e vai me trazendo muitas informações. Então, pessoal, eu sugeri que o que acontece? Meu prédio tem muitos idosos e geralmente os idosos conversam comigo. Eu tenho muita afinidade com os idosos, porque eles já passaram pelaquela aflição, aquela ansiedade, muitas vezes, nem todos, mas a maioria já não tem aquela disputa, já não tem que vencer na vida no sentido de trabalhar para sobreviver. Muitos já estão estabelecidos. Então é uma aura mais de serenidade. Então só que os cachorros latiam muito no corredor e as pessoas deixando o cachorro latir 5, 10 minutos e os idosos se incomodavam muito com isso. E o síndico, ele não pode falar nada, porque ele tem 3 cachorros de médio porte, então quando eles começam a latir é complicado. Eu já conversei com ele que ele tinha que dar o exemplo, mas é complicado. Então o que aconteceu? Uma das moradoras, alguém falou para ela, eu desconfio quem foi, mas como eu não posso provar e também não tem importância, ela viu que eu estava passando no corredor e ela estava com um cachorrinho dela. E ela virou e falou assim, vamos, o nome do cachorro que eu esqueci, vamos que não pode latir aqui no corredor. E ela estava na portaria. Aí eu dei boa noite, mas a pessoa não me respondeu, tudo bem, eu dou boa noite, se a pessoa não me responder não tem problema. E eu subi, só que eu já falei para vocês que o meu anjo da guarda, o que ele faz? Ele faz eu encontrar essas pessoas que por algum motivo eu tive um conflito, um mal-estar, alguma coisa desse tipo. Ele quer que eu resolva logo tudo agora, né? Não dizem, antes que você vá para o templo, Jesus disse isso, se você falhou com alguém, se você errou, peça perdão. Então eu falei, meu Deus, eu falei até com a Simone, né? Eu falei, caramba, o pessoal deve ter falado, o pessoal deve estar chateado. E essas pessoas ficam com raiva, e se você não tomar cuidado, você fica doente, sua imunidade, se estiver baixa, você fica resfriado, tudo isso ocorre. Por isso que as orações são muito importantes. Eu sempre estou falando das orações, gente, porque a gente entra num estado muito positivo. E aí o que acontece? E tem muita gente que dá aula aqui, gente. Muita gente que dá aula online, que trabalha online, tá doente. Então as pessoas elas acabam perdendo a empatia, a sensibilidade se está incomodando ou não. Porque acham que estão dentro da sua unidade, podem fazer o que quiser. E não é bem assim. Então eu cheguei da academia e tinha um entregador de supermercado. E estava tocando a campainha do apartamento e ninguém atendia. Eu virei para ele e falei, pô, você quer que eu vá lá e toque, cara? Porque o porteiro não estava na portaria nesse horário. Ele falou, pô, cara, que legal, obrigado, cara. Eu falei, eu vou lá. Aí, quando eu fui bater a porta, um cachorro começou a latir. E aí a moradora abriu. Adivinha quem era a moradora? Essa mesma pessoa. Eu não sabia o apartamento dela, né? Então, ela mesma pessoa, ela abriu um olho, parecia aqueles animes japoneses, sabe? Quando o bonequinho abre um olhão assim, aí eu olhei pra ela e falei, estão tocando lá e tudo, sua mercadoria tá lá embaixo. Ela, ai, obrigado. E ela mudou de água para vinhos. Ela mudou muito, então ele faz isso. Aí eu falei com a Simone, eu falei, Simone, de novo, o meu anjo fez isso. O meu anjo, pessoal, ele tem um nome, só que eu evito de falar. Na verdade, eu nem falo. Só falo quando eu vou fazer minhas orações. Então, ele faz isso. Para você ter uma noção, no hospital que eu fiz o transplante, tem um diretor. E como eu trabalho na área hospitalar há muitos anos, na área de tecnologia de informação, eu já trabalhei com esse diretor também. Numa época passada, ele tinha chegado um e-mail para mim, que estava pelo histórico do e-mail, e eu li e ele não estava sendo justo comigo. Na época eu fiquei chateado, a gente está falando de mais de 10 anos, 15 anos. Mas depois passa, né, gente? A gente fica chateado e faz parte da vida, bola pra frente. E vocês adivinham que o cara era diretor do hospital. E o cara foi lá na UTI falar comigo, eu fiquei super feliz, a gente falou pra caramba, ele teve as lembranças. Aí eu brinquei, porque enquanto eu estava no leito, desde que eu fui passando de leito em leito, saí do centro cirúrgico,
eu faço as orações de manhã com o meu anjo da guarda, ele já tinha aparecido para mim. Como eu falei no vídeo anterior, dos anjos e auxiliares visíveis, ajuda, né? Ele já tinha inundado todo os leitos com a cor dele, com a cor característica dele. Então eu estava ali bem assessorado. Eu tive a visita também de médico de astral. Eu olhei pela minha visão periférica e tinha um médico do astral ali cuidando de mim. E apareceu também uma mulher do meu lado, apareceu uma enfermeira também do astral. Então o plano espiritual cuida da gente, tá, pessoal? Deus envia seus auxiliares invisíveis para a gente. Mas é isso, a nossa postura, que a gente tem que ter boas condutas. Então apareceu esse espírito, ela ficou me olhando, eu não sei se é o doador, não tem como saber porque ele não falou nada. Fiquei olhando para o rosto dela, dessa pessoa, e ela estava com uma boa aparência, mas eu não sei se é ela, não tem como resolver. Apareceu também um espírito já mais deformado, eu fiz uma oração para eles. Isso acontece. Antigamente, quando eu era criança, eu tinha muito medo, mas eu tive que passar por um processo de enfrentamento disso. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente também está sendo bem assessorado. Então, gente, muita das... Vocês verem que esse sonho que eu tive do túnel, o meu órgão veio desse hospital. Então, o que eu entendi com tudo isso? O que eu fui meditando, eu entendi. Eu estava passando por um processo de se eu teria merecimento de passar. E eu já estava garantido. Vamos botar assim, não é nenhuma arrogância não, pessoal, porque eu falo assim, gente, eu sempre estou tentando fazer o bem. Então, você não tem que ficar preocupado se ainda não chegou a sua graça, a sua bênção. Às vezes tem muitas bênçãos represadas para você. Basta você mudar uma coisinha na sua vida, uma coisinha de nada, e vir uma enxurrada de bênção. Para vocês terem uma noção, antes de eu fazer a cirurgia, no domingo, esses moradores daqui de cima se mudaram. Quando o síndico falou, eu vou falar. Quando o cara, depois de 2 anos, o cara vai falar. Mas eles vão se mudar, então não vale a pena falar. Eu falei, tá bom. E aí, o que acontece? Essas pessoas se mudaram e está uma paz. Quem vem morar aqui já tem gente morando. Pô, é tranquilo, é o normal. Um barulhinho aqui, normal, é o que faz. A gente mora em apartamento. O que não é normal é a gente não ligar para quem está do nosso lado. Isso faz um mal muito grande para a gente mesmo, se a gente tiver esse comportamento. Como é que a gente pede Deus justiça se a gente faz injustiça? Então, a justiça tem que tomar muito cuidado. Então, essas pessoas se mudaram. Eu saí para almoçar, mas não sabia, porque eu só soube que eles saíram de noite, que o síndico veio me falar comigo pelo WhatsApp. Então a gente almoçou no Amir, que é um restaurante árabe lá em Copacabana. A gente ama esse restaurante. A Simone, minha filha, e a gente passeou. E quando a gente voltou, eu tive essa notícia. Se vocês acham que eu fiquei feliz, não fiquei feliz no sentido de ainda bem. Não, a gente fica triste porque as pessoas... a alegria pessoal, quando todo mundo se resolve, quando todo mundo cresce. Essas pessoas provavelmente saíram com uma visão de que estavam certas, que era uma pessoa inconveniente. Isso era sempre que eles demonstravam. Então, isso é tristeza. Para mim é triste isso. Eu posso falar para vocês com sinceridade. Para mim é uma tristeza. É claro que eu estou tendo um alívio, logo mais que eu estou me recuperando de uma cirurgia que foi complexa, mas está dando tudo certo. Então, pessoal, e hoje, que eu ia falar para vocês, você tem muita mudança, você toma muito remédio, seu corpo fala assim, o que está acontecendo? Então, eu tive uma projeção que eu estava no médico, eu falei, doutor, era uma doutora, eu estou sentindo isso. Aí ela me perguntava, mas você já fez isso? Eu falei, já. Aí ela foi, pegou uns papéis lá e ela falou, eu falei com muita consciência, fiz isso. E ela me perguntava e eu respondia. Ela virou para mim, Ramiro, calma, isso daqui é por causa disso. E já me deu a resposta. Eu falei, ufa, que bom. Então é isso, pessoal. Vou deixando esse vídeo por aqui. São muitas coisas que vão acontecendo com a gente, não é só comigo. É o que eu falo, eu não sou melhor nem pior do que vocês.
todo mundo recebe os recados do plano espiritual. Basta você mudar algumas coisinhas bem simples, bem simples. Primeira coisa é não ficar julgando os outros. Não se colocar na postura de sabedor de tudo. Porque a vida, pessoal, ela passa muito rápido. Não deixa para chegar a 60, 70 anos para falar assim, pô, como eu errei. Faça o bem para todo mundo. Mas também se preserve, ame você primeiro também. Não faça nada que você vai te trazer prejuízos, entendeu? Quando eu falo ajudar, a gente também tem que ter sabedoria para poder ajudar, tá bom? Então eu deixo aqui um abraço para vocês e uma boa semana para todos. Pessoal, uma das coisas que eu faço também todos os dias que eu vou trabalhar, além de fazer os exercícios para saúde, respiração perto da janela, já deixei um vídeo aqui para vocês. Se estiverem com dúvida, me fala que eu passo o link do vídeo. Eu, além das orações, da respiração, chamar o anjo da guarda da manhã. Você pode chamar seu anjo da guarda, seus mentores, guias, quem você acreditar, seus mestres, chama Jesus. O importante é você criar esse hábito. Todo dia de manhã eu tenho a gente chama santinho, né? Do anjo da guarda, e eu faço uma oração para todos os pacientes que estão no hospital, para eles receberem os anjos de cura. E olha, gente, isso é uma realidade. Para quem não vê, não tem problema, que vai acontecer da mesma forma. Para ir nos CTIs, UTIs, nos leitos, para inspirar os médicos, todos os médicos, para que os enfermeiros, técnicos de enfermagem, essa turma, gente, de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, eles trabalham muito, muito mesmo. Não é porque eu fiquei internado não, porque eu já trabalho em hospital há muitos anos. Então sempre quando eles me pedem alguma coisa, eu tento fazer o mais rápido possível, porque eu sei que é importante, é muito importante. Então eu faço as orações para os administradores do hospital também, que são pessoas que recebem uma carga muito grande, que a gente... eles estando bem, eles vão ter atitudes melhores, eles vão ter inspirações muito maiores para tratar bem os pacientes. Também oro pelos acompanhantes, pelos pais aflitos, então pelas mães, pelos avós, isso é muito importante. Então tudo isso eu faço todos os dias. E é interessante, quando eu estou fazendo a oração, o cartãozinho começa a brilhar com as cores. Por quê? Muitas vezes a gente pode ter um cartãozinho para a gente lembrar. A gente não está adorando o cartão. Muitas vezes as pessoas criticam os católicos, mas eu acho isso uma grande bobeira. Uma grande bobeira. Quando você tem um cartãozinho, para quem não tem uma boa visualização, isso ajuda muito. Você está dando potência àquilo. É claro que isso aqui é um pedaço de papel. Isso aí já deveria ser fácil de todos entenderem. Mas muitas vezes os nossos irmãos católicos são criticados por isso. E eu acho isso uma grande bobagem. Mas cada um sabe o que faz. Então isso aqui me ajuda, porque aquele momento ali, cada vez mais eu vou me conectando a ele. Você pode, porque sabe o que é bom também? Eu aprendi isso na teosofia. Você pega um cartão de Jesus, de Maria, de São Francisco, você fica olhando um tempo. Se você sentir dor de cabeça, você para. Mas você fica, porque nos momentos de aflição, a sua mente já vai registrar aquilo. E esses seres, eles trazem boas vibrações pra gente, a gente se sente bem, não é? Então é isso que eu queria deixar para vocês, esse recado aqui.